A transição dimensional do planeta Terra. Há alguns anos, o planeta Terra vem sofrendo algumas mudanças. O mundo de hoje já não é como antigamente, existe algo influindo, produzindo vibrações diferentes nas pessoas. Atualmente muitos já vêm sentindo essas mudanças. Está havendo uma alteração na relação espaço-tempo, causada em função da interferência magnética vinda de outro planeta. Essa interferência magnética influi na personalidade das pessoas, aflorando seus instintos animais. A banalização do sexo, o ódio, a inveja, o egoísmo e o materialismo dominam as consciências humanas, e o homem está se deixando levar pelas ilusões terrenas. Mas a natureza tem suas leis, e o homem está transgredindo essas leis. Por isso, já há algum tempo se iniciou o período catastrófico de purificação da Terra. O planeta Terra subirá na escala dos mundos e passará por uma ascensão vibracional, submetendo seus habitantes a um rigoroso teste. Chegará o dia em que aqueles que não cumpriram seus deveres crísticos não mais poderão viver no planeta Terra. São chegados os tempos proféticos do Apocalipse. Introdução. A transição planetária é um fenômeno de abrangência não somente mundial mas também universal, que pode ser constatado por qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade maior. Trata-se da elevação vibracional da Terra da terceira biodimensão física para a quarta dimensão. Neste processo de ascensão, que iniciou-se há vários anos, haverá a separação do joio e do trigo, o que significa que a lei maior, a justiça maior, será feita entre os homens. Ou seja, as pessoas e seres ditos negativos não merecerão mais partilhar esse mundo com os seres ditos positivos, pois estes ao conviver com seres negativos são prejudicados em sua evolução, atrasando-a muito. As leis superiores providenciam, então, que os seres negativos sejam retirados do planeta e permaneçam no mesmo apenas aqueles cujo merecimento seja realmente válido. Neste grande processo haverá grandes mudanças na superfície da Terra bem como no céu. Ocorrerá uma grande mudança nos continentes, e as estrelas do céu estarão em posições diferentes, devido à verticalização do eixo terrestre. Também devido a essa verticalização do eixo, ocorrerão várias catástrofes que culminarão na destruição e aniquilação total desta civilização que vive num padrão demasiadamente destrutivo. No terceiro milênio reinará uma nova era de paz e luz, a era da evolução espiritual. As pessoas terão mais tempo para as artes e a filosofia, bem como poderão desenvolver uma alta tecnologia que com o tempo nos trará muitas surpresas. Viagens interplanetárias ocorrerão, num futuro talvez não muito distante, pois a humanidade da Terra terá dado então os seus principais passos rumo à evolução espiritual, e os homens se tornarão seres iluminados. Um futuro maravilhoso se desenha no horizonte, mas para isso os homens terão que passar por uma grande prova, a maior de todos os tempos, a qual nunca houve igual. Falamos do juízo final. A grande promessa de Jesus se fará cumprir. Jesus voltará e levará para junto de si apenas os seus direitistas, aqueles cujas almas desenvolveram o amor crístico existente no âmago de seus corações. Uma humanidade cristificada reinará no terceiro milênio, o que absolutamente não significa que as pessoas deverão seguir religiões e converter-se ao cristianismo ou a outras religiões. O termo Cristo é algo mais abrangente, tem um significado que está acima de quaisquer conceitos religiosos. O Cristo é a manifestação do amor, justiça e sabedoria. Jesus, portanto, foi a manifestação do Cristo em pessoa. Foi ele quem nos ensinou a lei das leis, a lei do amor incondicional. Essa é sem dúvida a maior lei universal. Aquelas pessoas que são movidas internamente pelo amor estão no caminho da evolução espiritual, pois seus corações estão em plena sintonia com o amor divino que Deus nos irradia. Os tempos são chegados, conforme nos diz Ashtar Sheran. Precisamos imediatamente acelerar nosso ritmo evolutivo, abandonando os maus costumes e buscando apenas incondicionalmente a evolução espiritual. Devemos nos entregar por completo às leis superiores, ou seja, compreendermos quem somos e que posição ocupamos nesse universo, perante a criação divina. A humanidade atual, sua autodestruição e as consequências. Qualquer pessoa, neste mundo em que vivemos, é capaz de perceber a destruição que o homem causa a si mesmo.
A poluição, por exemplo, que é tanto física como mental, às vezes nos afeta demasiadamente sem que possamos perceber. Mas os grandes erros de nossa humanidade não limitam-se tão somente a um mundo físico, ou seja, existem nos planos astrais diversos seres negativos e estes seres manipulam completamente o mundo físico, através de seus adeptos, causando inúmeros problemas à humanidade. Este mundo em que vivemos ainda está sendo controlado pelas trevas, pelos seres negativos, chamados de anticristos. Com isso toda a humanidade sofrerá a reação desse mal causado à Terra, pois aí entra a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, o karma. E como ficam as pessoas inocentes, as pessoas honestas e trabalhadoras? Seria justo que estas pessoas sofressem as consequências de um erro coletivo da maioria das pessoas, mas que não inclui as suas próprias individualidades. Por isso será feita a justiça sobre a terra, e todos terão o resultado de suas ações conforme seu merecimento próprio. Com as transmigrações planetárias, muitos seres, a maioria dos habitantes da Terra, serão levados a orbes inferiores cuja evolução encontra-se num estágio demasiadamente atrasado. Estas transmigrações planetárias têm, portanto, como objetivo o despertar interno destes seres que hoje são rebeldes à lei maior, pois convivendo em mundos tão mais primitivos que a Terra atual, eles sentirão o quanto é necessário abandonarem suas ilusões e crescerem espiritualmente. Um dia estes seres poderão retornar à Terra, mas isso só ocorrerá quando tiverem alcançado o mínimo de evolução, o mínimo de condições de habitarem a nova civilização terrestre. Por outro lado, aqueles seres positivos cuja evolução foi interrompida ou até mesmo atrasada, devido ao regime negativo de dominação das trevas que controlou a Terra por tanto tempo, poderão continuar vivendo na Terra no terceiro milênio. Mas a partir daí sua evolução poderá voltar ao ritmo normal, pois estes seres viverão no mundo em completa paz, onde as grandes verdades não mais serão rejeitadas e ridicularizadas pelas pessoas, e sim serão aceitas no momento certo. O mundo atual é um mundo de extrema contradição, pois os homens trocaram o certo pelo errado, aceitando o errado como o caminho a ser seguido. Os homens, portanto, têm a sua consciência adormecida, pois esqueceram-se de que um dia já agiram certo, e hoje o erro é predominante em nossa sociedade. Fumar e beber, por exemplo, em nossa sociedade é sinônimo de modernidade, de estar na moda, de acompanhar a turma. Mas e a consciência? Ela não para e diz: não faça isso. Porque ela está adormecida, o homem já se entregou há muito tempo ao erro e se acostumou com ele. Portanto, agora é o momento de acordar, de despertar para as grandes verdades espirituais, pois está passando a época do erro, e aproxima-se a era da evolução espiritual. Precisamos acordar, pois o tempo para isso é curto, e o caminho é longo. A interferência do astro intruso em nosso sistema solar. Já há algum tempo, vem se aproximando de nosso planeta um astro intruso, o qual muitos dizem ser um grande meteoro, outros um planeta, enfim, um astro do espaço. Este astro é intruso, porque intromete-se em nosso sistema solar. Este astro, devido ao seu grande e expandido magnetismo, se aproximará da Terra e com isso causará os primeiros efeitos purificadores. O magnetismo desse astro é deletério, ou seja, atrai para si apenas corpos e energias negativas. Com isso o conteúdo deletério existente na Terra será atraído para este astro intruso. Portanto, este planeta tem uma importante função na purificação da Terra, pois retirará, ou sugará como um aspirador de pó, todas as energias negativas, primitivas e grosseiras do nosso planeta, o que tornará iminente a sutilização da Terra com o avanço dimensional. Para compreendermos melhor este avanço dimensional, é preciso explicar o que ocorrerá, e já está ocorrendo com a Terra, devido à interferência do astro intruso. Como já foi explicado, o planeta intruso possui um forte magnetismo e este afetará a Terra. Mas ele não somente atrairá para si o conteúdo deletério, como também provocará uma mudança no eixo de rotação. O eixo da Terra sofrerá uma verticalização abrupta, que ocasionará inúmeras catástrofes em todo o mundo e culminará num grande terremoto. Este terremoto será então, poderíamos dizer, o fim.
pois neste momento o eixo da Terra estará se verticalizando, e com isso a nossa civilização não resistirá, pois não possui nenhuma tecnologia capaz de amenizar os estragos, ou até mesmo impedi-los. Nada pode parar este processo, pois as leis da natureza assim determinam. Não existe nenhuma vingança de Deus com relação aos homens, pois Deus não se vinga, apenas faz a justiça. Muitos poderiam dizer que Deus estaria castigando os homens, mas isso não é verdade. Deus não castiga, apenas faz a justiça. Essa grande destruição é apenas o resultado do que os homens pensaram e fizeram, durante milênios em nosso planeta. O karma terrestre está portanto chegando ao seu limite, ou seja, a reação das leis universais em virtude do comportamento dos homens, torna-se cada vez mais iminente. O homem por muitos anos semeou a destruição, as discórdias, o ódio, a vingança, o mal, e isto terá então um fim, pois as leis superiores assim determinam. Por isso é tão necessária a preparação e o aprimoramento interno, pois vivemos em tempos difíceis e com o tempo as dificuldades aumentarão ainda mais. A única saída é o desapego material, o abandono das ilusões terrestres, e o despertar para uma nova forma de viver, pois não há outra saída. Como já foi dito anteriormente, está passando a época dos erros. Com a aproximação do astro intruso, haverão 7 dias de completa escuridão em todo o planeta. Será um momento difícil, um verdadeiro teste para a humanidade que se encontrará totalmente em pânico. A crise estará presente em todos os países. Não haverá dinheiro e nem bens materiais capazes de amenizar o sofrimento interior, pois é chegado o momento da prestação de contas perante a natureza. E não há dinheiro que pague as dívidas do homem em relação a Deus. Sempre foi um erro humano pensar que o dinheiro pode compensar a tudo. Neste momento tudo será diferente. A lei maior predominará, a justiça dos homens se tornará pequena, e a justiça superior se fará presente. É chegado o momento do despertar, seja de uma forma abrupta ou não. Por isso insistimos tanto em afirmar que é preciso preparação. Não temos muito tempo para nos preparar, mas o tempo que nos resta deve ser bem utilizado. No terceiro dia, após muitas tempestades, sofrimento, dor e fome, ocorrerá o fenômeno decisivo. Com uma expansão magnética do astro intruso, o polo norte magnético receberá este magnetismo, o qual resultará no início da verticalização do eixo da Terra. Neste momento se iniciará um grande terremoto. A Terra irá tremer, e é nesse momento em que ocorrerá o resgate dos seres humanos, aqueles que por verdadeiro merecimento deverão ser resgatados. Diversas luzes aparecerão no céu, e as naves sobrevoarão diversas partes do mundo, levando as pessoas a bordo de uma imensa nave-mãe onde as pessoas ficarão por algum tempo, até que se termine o processo catastrófico purificador. Por isso, afirmamos que é preciso despertar para a realidade maior da vida. O despertar interior pode demorar algum tempo para se processar inteiramente, então temos que nos lembrar disso constantemente, pois como já dissemos, o tempo é curto e o caminho é longo. A sutilização dimensional da Terra. Com a verticalização do eixo da Terra, o nosso planeta entrará numa região do espaço que é um portal natural de aceleração vibracional, que o conduzirá à quarta dimensão física da relação espaço-tempo. Com isso, haverá uma sutilização da matéria física que conhecemos. A sutilização da matéria fará com que a energia da matéria comece a se libertar, a se expandir. Os átomos deixarão de ser tão condensados. Para explicar melhor o que é essa sutilização, podemos dar o exemplo dos estados físicos da água. O estado físico mais denso da água, todos sabemos, é o gelo. Para sutilizarmos a água, seria necessário aquecermos o gelo. Assim, com o aquecimento a água vai passando a estados cada vez mais sutis de manifestação. A natureza da matéria, veja bem, não muda. O que muda é apenas o seu estado de manifestação. É fácil também reparar que o gelo não pode condensar-se mais do que o seu estado presente, porém pode sutilizar-se mais e, estando no estado gasoso ou líquido, pode se densificar para atuar em meios mais densos. Assim, com a sutilização da matéria física, a aura dos objetos se tornará mais visível, com uma película de energia ao seu redor. A noção espaço-tempo a que estamos acostumados também será alterada.
Quando ocorre um avanço dimensional, a tendência natural é que o tempo se encurte, ou então vai deixando de existir aos poucos. É como se o tempo passasse mais rápido, fenômeno que já é possível observar nos dias de hoje. Podemos observar que o mundo está ficando cada vez mais agitado, e uma grande correria inicia-se em todo o mundo. Podemos perceber isso pelos avanços tecnológicos que quase nem podemos acompanhar. É como se o tempo se tornasse cada vez mais curto e as pessoas tivessem então menos tempo para realizar e conquistar seus objetivos, implicando então nessa grande correria e luta pela sobrevivência no mundo. É importante explicar que os fenômenos da transição já podem ser observados nos dias de hoje. Tanto esta alteração da noção espaço-tempo, como também os acontecimentos catastróficos que constantemente podemos ver pela televisão, além dos efeitos do magnetismo deletério emitido pelo astro intruso, tudo isto podia então ser observado já nos nossos dias. Podemos então dizer que a Terra já não é totalmente um planeta de terceira dimensão, devido à natureza de suas novas vibrações que a cada instante se renovam. As energias estão dispersas, há energias sutis cada vez mais presentes, porém existem energias mais grosseiras que entram em conflito com as energias sutis. Aí entra a questão da grande batalha, a batalha final entre a luz e as trevas, chamada por alguns de Batalha do Armagedon. Nesta grande batalha a luz superará definitivamente as trevas e permitirá assim a sequência da evolução do planeta Terra. Esta batalha na verdade já está acontecendo, pois o Comando Ashtar já iniciou há bom tempo a retirada de seres trevosos do planeta Terra. Mas haverá um momento decisivo, em que as trevas serão definitivamente retiradas do planeta Terra, permitindo assim que o homem siga sua evolução. A retirada destes seres trevosos no entanto não é completa, pois estrategicamente as leis superiores permitem que as trevas hajam sobre o planeta. Estrategicamente porque muitas pessoas ainda precisam consumir as energias negativas ilusórias, até que elas percebam as ilusões nas quais se encontram. A ação das trevas no entanto é controlada, pois é uma liberdade condicional. Muitas vezes Deus se utiliza do mal para que se obtenha como resultado o bem. Muitas pessoas, por exemplo, estão vivendo uma fase na vida em que o sofrimento acaba tornando-se inevitável e até mesmo necessário, para que ela aprenda a não mais errar e seguir os caminhos, atitudes e pensamentos corretos, conforme as leis divinas. Existem males que vêm para o bem das pessoas e essa é a lógica. A Terra passará, portanto, à quarta dimensão dos planos físicos. E como se explicaria então esta passagem dimensional? O que seriam estas dimensões e por que estamos na terceira dimensão? É importante saber que não somente nos planos astrais e espirituais mas também nos planos físicos temos diversas dimensões. As dimensões físicas são várias, incontáveis. Poderíamos dizer então que a Terra, num passado distante, já esteve na primeira dimensão física. Mas com o tempo o planeta foi evoluindo fisicamente, geologicamente, e a natureza e os animais acompanharam esta evolução, até que chegou à terceira dimensão, onde o homem passou a ter o que chamamos de ego, individualidade. Há muitos anos atrás, em tempos remotos, o Comando Ashtar interferiu positivamente no desenvolvimento da raça humana. Com a aplicação de uma genética superior, o homem das cavernas aos poucos foi se desenvolvendo e com o tempo tomou a forma que conhecemos hoje. Isso facilitou e tornou mais rápida a evolução da raça humana da Terra. E estamos aí, então, próximos a mais um grande salto evolutivo. Extraterrestres nos ajudam no momento da transição planetária. Atualmente, muito se fala dos chamados extraterrestres. Mas quem são eles e o que fazem entre nós? Existem no mundo muitas ideias distorcidas a respeito destes seres, devido à ação das forças malignas presentes na Terra. Muitos acreditam num possível fim de mundo causado por um ataque extraterrestre, como no filme Independence Day, o que traz ao público justamente a ideia contrária do que temos a transmitir. Além disso, muitos acreditam estar sendo formada uma nova religião no mundo, a qual exterminaria com as demais, criando então uma espécie de regime de dominação sobre os seres humanos. Mas isso tudo é um grande absurdo.
O trabalho do Comando Ashtar tem sido intenso, no sentido de alertar as pessoas sobre a realidade da vida fora do nosso planeta, e explicar às pessoas as verdadeiras intenções dos extraterrestres. Muitos não sabem que existem extraterrestres dos mais variados graus de evolução, no sentido espiritual e universal, e que então existem os seres negativos e os positivos. No entanto, os seres negativos não têm nenhum controle sobre a nossa humanidade, pois os comandos extraterrestres positivos impedem a ação dos mesmos. Muitos seres de outros planetas, de grau equivalente ou inferior ao nosso, mas de tecnologia mais avançada, vêm ao nosso planeta nesta fase de transição para estudar o fenômeno. Isso explica também o início das aparições em massa de OVNIs a partir de 1947, e de lá até hoje as aparições continuaram acontecendo em número cada vez maior. São então vários seres de diversos planetas, que têm nos visitado especialmente devido à fase de transição que o nosso mundo vive. Existem muitos casos famosos, como o famoso caso Roswell, além de casos de abdução e experiências sexuais com seres de outros planetas. Estes seres vêm à Terra com o objetivo de fazer experiências de vários tipos, entre eles o estudo da genética humana. Mas é muito importante lembrar que estes seres têm uma liberdade condicional, pois o Comando Ashtar impede quaisquer tipos de ações negativas ou que venham a prejudicar de alguma forma o planeta Terra ou seus habitantes. Os seres provenientes das civilizações mais evoluídas, filiam-se à grande organização intergaláctica, onde mantém uma espécie de aliança de auxílio a povos necessitados, de modo que estão sempre deixando seus planetas de origem e viajando para diversas missões de auxílio, para as quais se colocaram à disposição. O Comando Ashtar, juntamente com outros inúmeros comandos extraterrestres, vieram então em missão ao planeta Terra, para prestar assistência durante a transição dimensional do nosso planeta. A missão denomina-se Missão Terra, e seres das mais variadas origens cósmicas estão presentes em nosso planeta com a missão de auxílio no aspecto físico e espiritual dos habitantes. O Comando Ashtar é um comando extraterrestre liderado por Ashtar Sheran, um ser de evolução arcangélica. Ashtar Sheran é um ser muito evoluído, e é ele quem está orientando, juntamente com Jesus e os mestres da Grande Fraternidade Branca, todo o processo de preparação para as mudanças decorrentes do final de ciclo da humanidade atual. Ashtar Sheran é o comandante supremo das frotas interplanetárias. É proveniente do planeta Metária, do sistema solar Alpha Centauro, e comanda um esquema de forças interplanetárias incumbidas de prestar assistência aos mundos menos evoluídos e que precisam de ajuda nas eventuais mudanças de ciclo. Na Terra, Ashtar ficou conhecido como o Arcanjo Miguel. Devido às grandes destruições e catástrofes que se desencadearão na Terra, o Comando Ashtar entrará em ação em determinado momento para realizar o resgate dos seres que terão condições de viver no terceiro milênio. Eles virão, em suas naves, resgatar todos aqueles que são realmente merecedores de viver em um mundo melhor, sem doenças, fome, miséria, crise, corrupção e perversão. As leis da natureza não falham, e a transição dimensional virá com toda a certeza. Por isso se faz necessária a ajuda de seres mais evoluídos, pois nós, os habitantes da Terra, não possuímos ainda uma tecnologia capaz de evitar estragos e danos à civilização e ao seu sistema. Grande parte dos seres do Comando Ashtar que vieram em missão à Terra, vieram de mundos infinitamente mais evoluídos que o nosso planeta. Com uma tecnologia avançadíssima, mas diferente dos padrões tecnológicos da Terra, eles possuem o domínio sobre o mundo e a natureza, conhecem e dominam este universo e são unidos com eles. Eles possuem aquilo que em breve a humanidade terrestre terá, ou melhor recuperará, que é a fusão consciencial com o cosmos. Os habitantes terrestres, num passado muito distante, já pertenceram a mundos bastante harmoniosos e evoluídos, e vieram à Terra para povoá-la e assim cumprir a vontade divina, que seria dar a vida e criar uma nova raça de habitantes na face terrestre. Porém o homem, em determinado momento, tornou-se arrogante e começou a desviar-se dos caminhos da luz. Isso fez com que em pouco tempo a humanidade perdesse a sua fusão consciencial cósmica, e não mais reconheceu o universo como sendo parte dela mesma.
O homem então seguiu o seu próprio caminho, abandonou o caminho da luz, sem se importar com as consequências, e teve a sua angelitude perdida. Se isso não tivesse acontecido, há muito tempo atrás, hoje a humanidade poderia ser outra, bastante diferenciada por seu alto grau de evolução espiritual e universal. No entanto, isso não ocorreu, e a civilização hoje encontra-se em completa perdição, pois as pessoas esqueceram-se de que um dia já tiveram a fusão consciencial, esqueceram-se de suas divinas origens. Por isso os nossos irmãos de luz têm nos ajudado tanto. Por isso é tão necessário o despertar consciencial. Esse despertar consciencial é fundamental, pois se o homem não acordar a tempo, será acordado de maneira brusca, ou seja, com as fortes destruições que abalarão todo o planeta. Os extraterrestres, nossos irmãos mais velhos, querem apenas modificar esse mundo, esse sistema negativo que domina a civilização atual, para melhor e transformar a Terra em morada superior. Pois como afirmou Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Como diz Ashtar, o ser humano precisa acordar do sono profundo da ignorância de si mesmo. Os tempos proféticos do Apocalipse são chegados, e as pessoas devem encarar isso com a maior seriedade, pois trata-se de um acontecimento cósmico, universal, e que produzirá em nós e no planeta uma grande purificação e renovação das energias e dos sentimentos de amor. A nova Terra do terceiro milênio nos aguarda, e para aqueles cuja consciência estiver de fato preparada, não há motivo de medo e pânico. Pois como nos disse o Mestre Jesus, cada um terá aquilo que merece, segundo as suas obras. A assistência dos nossos irmãos de luz. O Comando Ashtar é uma divisão aeroespacial de grandes irmãos e irmãs de luz, sob a direção administrativa do comandante Ashtar e sob orientação espiritual do Senhor Sananda, conhecido na Terra como Jesus, o Cristo, nosso comandante em chefe. Composto por milhões de espaçonaves e pessoas de muitas civilizações, estamos aqui para assistir a Terra e a humanidade no corrente círculo de limpeza planetária e realinhamento polar. Servimos como parteiros no renascimento da humanidade da densidade física para os corpos etéreos de luz, capazes de ascender à quarta dimensão, juntamente com a Terra. 1. Somos os anfitriões do paraíso, servindo o Cristo, o mais radiante, em sua missão de amor. Trabalhamos em coordenação com as legiões de Miguel, Uriel, Josiel, Gabriel e 70 irmãos de luz que administram o plano divino. Servimos para monitorar e estabilizar a grade planetária e atuamos como protetores deste setor do universo. Diferentes frotas do comando se especializaram na educação espiritual, ascensão e investigação científica, comunicação, monitoramento planetário, bem-estar de nosso pessoal, leis e regulamentos universais e intergalácticos, observação das espécies, educação, recolocação, mídia e expressão artística, curas, horticultura, zoologia e muitas outras áreas de pesquisa. 2. O maior foco no momento é a ativação do Messias, os 144 mil mestres ascendidos, denominados de águias no comando, que formam a legião de voluntários especiais. Há emissários celestes de Cristo, através de conselhos de luz. A ciência deles é crucial à transição do planeta. Portanto, nós e nossos representantes, baseados na Terra, estamos aqui para facilitar o despertar das águias e outros servidores da luz. Nossa missão é submissa às ordens do Senhor Sananda, Jesus, e funciona através do Elohim, o Conselho de Orion, a grande hierarquia do Sol Central e Ordem de Melchizedek. 3. Sabemos que Deus, a fonte de tudo, é onipresente, força eterna de vida, universalmente conhecida por muitos nomes e formas. 4. Afirmamos que há um só Filho de Deus gerado como puro e incondicional amor, estendido a toda a criação. O Senhor Deus do reino altamente positivo de espírito criado e expandido somente no amor. Este Filho de Deus existe como um ser de consciência divina ou cristandade exemplificado pela encarnação como Jesus, Sananda, Maitreya, Krishna e outros. Estes e todos os verdadeiros professores ou avatares representam uma sabedoria de amor multidimensional coletiva, focalizada e estendida através do comando crístico. Este comando, tanto quanto outros divinos tronos da administração celestial, está assentado na Trindade.
Corretamente, este comando crístico é conhecido como Senhor Jesus, Senhor Moses e Senhor Elijah. O atual Cristo planetário é chamado de Senhor Maitreya. Esta energia crística é tida também como Senhor Kutumbi. O Cristo também se manifesta como uma alma individual dentro da humanidade, com o potencial de expressar sua perfeita filiação ou cristandade. O Messias coletivo consiste nos 144.000 mestres ascendidos que acompanham o Cristo ou apontam o Messias na missão de amor. Isto constitui a verdadeira Igreja ou corpo de Cristo. Este corpo divino não é limitado em 144.000, mas requer um número mínimo para fermentar e permitir aumentar o pão da humanidade, ascensão, ou mudar dentro de novo paradigma. A porta da graça está aberta a alguém que dá um passo adiante e escolhe a consciência filial. O termo pai, filho e espécie humana refere-se não ao gênero, mas à função diretiva espiritual ou espírito, Purusha. Prakriti, ou a criação material, refere-se à função receptiva espiritual, conhecida por termos como filha, mãe, deusa, Shakti, Etuk, através da qual o espírito nasceu na forma de filho/filha de Deus, alma. Como parece haver muita controvérsia a respeito destas questões, temos desejado trazer alguma luz ou conhecimento. Nós, do comando Ashtar, simplesmente nos referimos ao Cristo como o mais radiante ou amado. 5. Ensinamos que na verdade, você nunca deixou o coração de Deus. Como raios da fonte divina, temos a divina função de estender o amor de Deus através dos cosmos. A crença na separação nos referimos como pai de todas as mentiras e a causa de todo o medo e negatividade, ou ignorância, expressada como nos referimos como egoísmo ou falsidade. Nós praticamos uma única religião de incondicional amor. Nos esforçamos mesmo em inspirar a fé e a confiança na única fonte da vida e nos seus divinos propósitos e planos. Nossa mensagem é sempre positiva na esperança e na afirmação. Nós encorajamos os trabalhadores de Deus ao longo de seu caminho, para que não comecem uma nova religião. Pedimos para não sermos objeto de divisão, idolatria ou adoração, mas sermos respeitados e vistos como irmãos e irmãs mais velhos na vivência de um só Deus. 6. Somos embaixadores universais da paz, pacificadores e mantenedores da paz. Nossas espaçonaves não têm qualquer mecanismo de defesa. Nosso mandado de prisão se completa em pensamentos inofensivos, palavras e servem como ações para nossa proteção. Encorajamos a unidade, a harmonia e a coexistência pacífica de tudo. 7. Os termos comando e comandantes referem-se à nossa própria obrigação de eleger o comandante de nós mesmos, responsável por nossas posições de confiança e governo sob o comando de Deus. De forma alguma estes termos implicam numa atitude militar. Um verdadeiro comandante caminha em espírito de humildade e serviço em pureza e harmonia com as orientações divinas. 8. Nós insistimos dentro da Confederação, numa política de não interferência e liberdade. Enquanto podemos ponderar as consequências de algumas de suas ações escolhidas, nós os permitimos viver, expressar e governar suas vidas e o planeta como desejarem. A única exceção poderá estar se a escolha de vocês colocar em risco a sobrevivência e de seu planeta e as populações no todo, ou repercutir no restante do sistema solar. Estamos, no entanto, sempre procurando corresponder às suas necessidades de assistência. Estamos entusiasmados em poder juntarmos a vocês numa consciência de interação e empenho co-criativo. 9. Respeitamos toda a vida e todas as pessoas como natureza divina. Reconhecemos todos como uma só raça, uma só humanidade, o homem universal. Homem, manifestação de Deus, também Manas, mente divina, que pode conhecer a sua divindade. Celebramos a grande diversidade dentro da criação e respeitamos todas as raças, cores, credos, formas de governo. E respeitamos o direito individual de liberdade de expressão e direitos humanos. Amamos vocês incondicionalmente. E asseguramos uma missão da Terra e da humanidade como um crescimento da vida ascendente, total e alegremente radiante em abundância e liberdade. 10. Somos guardiães pastoreando as ações na Terra. ASH significa pastor, um ancião Melchizedek. Ashtar é um nome código para quem inspeciona como comandante da frota do grande e radiante Sanada, Jesus.
Atena é uma energia contrapartida de Ashtar e é o aspecto frequentemente enviado adiante dentro do objetivo formal de servir para a divisão da sabedoria através do ensinamento. Então, Ashtar e Atena podem agir separadamente ou os dois raios combinados em uma forma, sob o código de Ashtar-Atena. Eles podem agir como uma vasta consciência ou família estrelar. O nome frequentemente pode ser semelhante como Ashtas, Shaitan. É um nome código que se refere a um que vem a este setor universal para assistir na ressurreição e ascensão um mundo planetário de uma não evoluído código 666, dentro de uma eterna vida ressuscita, ou 999, como era um mundo planetário de volta a 3 vidas eternas. Isto especificamente se refere a um trabalho com energia de salvação, a restauração do mundo ao plano divino, através do padrão crístico. A descendência de Anton aparece no início e no fim dos maiores ciclos como professores da lei universal da unidade. Nós não temos nomes como vocês o entendem. Temos códigos designativos que representam nossas divinas funções. 11. Nossa função como unidade divina se propõe unir pela unidade de intenção e total harmonia. O status que qualquer um de nós poderá assegurar é resultado da pureza e espiritual integração. O mesmo é também verdadeiro para você. Quando alguém está em alinhamento de purificação com a fonte, ele se torna um canal ou um conduto para o fluxo do Altíssimo Poder Divino. Quando alguém está obstruindo com as ruínas do egoísmo, o divino fluxo procurará um conduto claro. Nem nós, ou nossos representantes baseados na Terra, estamos autorizados a promover ou rebaixar qualquer um. Cada um é contabilizado somente pelo Senhor Deus. Então, você e nós dividimos uma tarefa comum: transcender do menor de si e manter a claridade espiritual, e sempre focalizar, sem egoísmo, o serviço do amor. Todos nós viemos divinamente dotados com tudo que é verdadeiramente necessário para ascendermos o mesmo estado de glória: um espírito eterno divino, um coração, uma liberdade de escolha. Por esta razão nós não encorajamos a dependência sobre manifestações, seja material ou espiritual. Para ascender, você necessita apenas de um coração puro, cheio de amor de Deus, e dividi-lo com seu próximo. 12. Nosso maior ensinamento e mensagem é espiritual, focada sobre o reconhecimento, realização e incorporamento de sua divindade filial. É uma tarefa individual de infusão espiritual. Para a humanidade terrestre, isso significa a integração das energias da alma e dos estados físicos emocional e mental do corpo e transcender a terceira dimensão até a quinta dimensão, ou o estado da perfeita natureza humana. Isto é completado por um treinamento gradual de vibração unipessoal no altíssimo nível de pureza e luz. Nós continuamos, em maneira similar, no nível cósmico. O processo está em andamento. 13. Os níveis administrativos do comando Ashtar funcionam numa dimensão divina e cósmica e pode ser entendido como uma natureza celestial ou angélica. Neste nível, funcionamos como conselho de luz, de propósitos coletivos divinos de sagrado empenho. Funcionamos como um puro amor e luz, existindo no que vocês chamam de ascendentes, ou não ascendentes, etéricos e imortais corpos de luz. Sendo multidimensional, nós podemos aumentar ou reduzir nossas vibrações de qualquer plano dimensional na ordem em que se manifestar nossos serviços. 14. O Comando Ashtar, também conhecido como Comando Galáctico e Frota Interestrelar, é composto por pessoal representativo de muitas dimensões, civilizações e de vários pontos de origem cósmica. Temos milhares de membros baseados ou nascidos na Terra, que atuam como voluntários para assistir à ascensão planetária. Temos comandantes e membros incorporados fisicamente de comandos que frequentemente funcionam em níveis sobrenaturais. Nossas maiores características unem serenidade, serviço, resplendor e acima de tudo mais, boa vontade e amor. Há muitas outras civilizações extraterrestres visitando e observando a Terra durante a sua transformação e ascensão. Alguns são curiosos observadores, alguns são cientistas genéticos coletando dados, alguns observadores científicos e outros de vários graus de desenvolvimento não ascendidos. Alguns trazem energias temerosas, pressentimentos ruins, depressivos, não alinhados com o comando Ashtar. Nossa energia é único amor.
Não participamos de operações de abduções, implantes, manipulação, intimidação ou qualquer tipo de controle mental. Não somos cartomantes, nem mesmo desejamos dizer a vocês o que deveriam ou poderiam fazer. Podemos ponderar sobre áreas onde seu serviço poderia ser útil, se você assim escolher. Sempre e para sempre nós honramos seu livre desejo e direito de escolha de viver sua própria vida, de sua própria maneira. Igualmente, não faremos nenhum julgamento de suas ações. Isto é entre você e Deus. 15. Confie em você mesmo e estará interagindo conosco. Confie no seu conhecimento intuitivo interior para nos comunicarmos através da transmissão de pensamentos ou impressões telepáticas. Nossas transmissões podem soar como tons de uma campainha, ou código Morse em seus ouvidos, ou como seus próprios pensamentos. Entretanto, nosso conselho é como uma afirmação divina positiva de amor. Também nos comunicamos através de uma linguagem de luz, que pode assemelhar a pictogramas em sua mente, os quais você interpretará e se expressará com suas próprias palavras e concepções. Também podemos colocar você dentro de um raio de transmissão, assim as mensagens são transmitidas de nossas naves ou mentes para sua máquina de escrever, computador ou lápis e papel. Nós transmitiremos nossas mensagens a você se apresentá-las a si mesmo com um coração puro e desejo de sentir como transmissor delas. 16. Nós e nossas naves estamos invisíveis, a não ser que você aumente a sua frequência para combiná-la com nosso nível e vice-versa. Aumentando ou reduzindo nossas vibrações, podemos aparecer ou desaparecer. Você poderá somente ver ou ouvir através de um nível dimensional que combine com as nossas frequências nas diversas bandas multidimensionais. Você descobrirá muitas formas de vida que dividem o cosmo com você. Também aprenderá como nos desmaterializamos, materializamos e criamos em sua mente qualquer coisa que necessitar. Não estamos limitados pelo seu tempo, espaço, distância ou tamanho. Então podemos aparecer como uma pequena faísca, uma bolha iluminada, uma forma larga como uma nave espacial ou do tamanho de uma nave-mãe. Nossas espaçonaves são chamadas de Merkabar, veículos de luz de grande beleza, moldados em nossa harmonia e amor para servirmos em nossas missões em uma só intenção. Elas são tão reais ao nosso nível, como o seu meio ambiente é para vocês. Algumas vezes, nossas naves parcialmente se materializam de forma lenticular ou como formação de nuvem e um arco-íris. Também podemos nos materializar na terceira dimensão da Terra, ou na quarta dimensão. Podemos também aparecer como o brilho de estrela, piscando na cor vermelha, branco e verde ou aparecer como os discos voadores que já lhe são familiares. Nossas naves são sempre radiantes e belas, envolvidas numa aura de segurança e amizade. 17. Nós lhe enviamos mensagens de amor e sabedoria. Elas serão enviadas e aumentarão até que todos em seu planeta se conscientizem que não estão sozinhos, que são amados e são parte de um plano maravilhoso e belo que vocês não poderiam nem mesmo imaginar. Temos tentando nesta transmissão mostrar-lhe um pouco de nossas intenções de coração. Por favor, recebam nosso amor, que oferecemos espontaneamente a cada um de vocês deste maravilhoso planeta. Em suma, vocês poderão nos reconhecer como uma força crística numa missão de amor. Somos arautos de boas notícias do amor de Deus para toda a criação e da entrada de seu mundo numa era de paz e propriedade para todos. Com as bênçãos, somos o Comando Ashtar.